Shalom, paz do Senhor, amém? Eu me chamo Dayana Vieira, sou do projeto Mulheres de Joelho e hoje eu gostaria muito de ministrar um pouquinho sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, mais uma passagem que se encontra no livro de 1 Pedro, só que o que nós vamos aprender hoje se encontra no capítulo 4, se encontra na passagem onde o Senhor nos instrui e nos revela a respeito da morte da carne, que é quando você mata os seus desejos, mata as suas vontades e começa a viver verdadeiramente uma vida em espírito com o Senhor, uma vida em comunhão com o nosso Pai, né? Com aquele que nos instrui todos os dias através da palavra. Então eu desejo que nessa tarde você possa receber mais do Senhor dentro da sua casa, não essa com 4 paredes apenas, mas dentro do seu coração, porque assim como eu, você também é templo do Espírito Santo. Então ouça com atenção, pega a sua Bíblia, acompanhe, deixe o Senhor ministrar com você nessa tarde, conforme o desejo dele, conforme o querer do nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Então a gente vai começar fazendo a leitura do livro de 1 Pedro, no capítulo 4, onde o Senhor já começa assim: Ora, pois, já Cristo padeceu por nós, na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aqueles que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, não vivas mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ora, Cristo, ele veio ao mundo, né? Ele veio para morrer em nosso lugar, para nos lavar e nos remir de todo o pecado, porque nós somos falhos, nós somos errantes, vivemos pecando o tempo todo, e o nosso pecado ele se encontra na carne, porque quando você quer viver as coisas que o mundo tem para te oferecer, que são os desejos, que é a sexualidade, né, é a beber, se misturar com prostituição, o adultério, fornicação, tudo aquilo que não provém do Espírito Santo de Deus, você é escravo do pecado, você é escravo da sua carne. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele veio e morreu por nós, ele veio, assim como eu e você, na carne, sentiu todas as dores, foi julgado de forma errada, julgado de atos no qual ele não cometeu, para que ele pudesse morrer pelos nossos pecados. Então ele morreu na carne, porque a carne ela peca 24 horas sem cessar. Ela chama você para o pecado o tempo todo. Então Cristo veio, morreu. Então se você e eu nos denominamos seguidores de Cristo, conhecemos ele como nosso único Salvador e queremos viver conforme os desígnios e a vontade do Pai, nós precisamos morrer na carne e não ceder à concupiscência da carne. E a concupiscência da carne, nós sabemos que ela é a cobiça, o apreço pelos bens materiais, assim também como os prazeres. Não tem como nós sermos filhos de Deus e continuar cedendo aos prazeres da nossa carne, continuar tendo posturas que outrora nós havíamos já tido, né? Nós havíamos cometido tais atitudes, cedido a tais concupiscências da carne. Então a gente tem que ter muita atenção. Nós precisamos estar muito atento ao que o Senhor nos instrui. Eu não posso, dentro da igreja, vestir vestes comportadas, não, no sentido, não é que eu não tenha que ir, tá? Eu tenho que ir com roupas que diz que eu sou filha de um Deus vivo, roupas que não marquem o meu corpo, roupas que não mostrem a minha silhueta para outros homens, porque eles não precisam saber. Eles não precisam ver e muito menos desejar. Quem tem que ver e desejar é o meu marido, é o meu cônjuge. Ele precisa saber como eu sou, ele precisa ver meu corpo. Outros homens não precisam. Então, mulheres e homens de Deus não têm que ir para a casa do Senhor, né, com roupas que sensualizam, roupas que se tornam vulgares e que chamam a atenção. Ou você vai à igreja com roupas decentes, com roupas adequadas para um culto de domingo, para um culto durante a semana, e chega durante a semana, usa um short de 1 palmo e 3 dedos,
usa blusas com decotes, onde seu seio fica totalmente à mostra, onde homens querem entrar dentro do mercado apenas de sunga, né? Não dá, não dá. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então nós temos que começar a mudar isso e a morrer para sua carne. Ah, mas antes eu andava com essa roupa e não tinha nada demais. Antes eu ia na padaria com esse shortinho curto, com a blusa de decote, é calor, é verão, não tem nada demais. Sim, tem tudo demais. Antes você não era filha de um Deus vivo, você era apenas uma criatura. Hoje você é filha. E toda filha sabe, assim como todo filho, que nós temos que ter condutas e posturas que agradem ao nosso Pai, a quem nos instrui, a quem nos direciona no que é certo. Então, como que eu vou morrer para o meu pecado e ter uma vida com Cristo se eu continuo tendo atitudes que chamam e me levam ao pecado novamente? Porque quando eu coloco esse tipo de roupa, eu estou mostrando o que não deveria mostrar, estou dando legalidade a coisas que eu não devo dar, em momento algum. Então, nós temos que entender que a consuficência da carne, a postura como nós tínhamos antes, não devemos permanecer com elas, amém? E diz mais no versículo 3: porque é bastante que no tempo passado de vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, consuficências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Versículo 4: e acham estranho não correres com eles no mesmo desfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Nós já fomos julgados pelos nossos pecados, nós fomos lavados e remidos pelo nosso pecado. E quando nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é nosso Criador, nos batizamos para viver uma vida em comunhão com Ele, ali nós estamos sendo lavados, ali nós estamos sendo julgados por tudo que nós já cometemos para viver e ser uma nova criatura, mas ser uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Honrar, onde a sua veste não vai ser irrepreensível, onde você não será, sabe, uma pessoa que alguém vai repreender. Você tem que ser irrepreensível, a sua veste tem que ser irrepreensível. O seu agir, o seu falar, o seu andar, as suas vestimentas, ela tem que ser irrepreensível. E nós temos que nos comportar como filhos de Deus. Nós temos sim que ter posturas de filhos e filhas de um Deus vivo, para que nós possamos ser luz na vida daqueles que, infelizmente, ainda vivem nas trevas, ainda vivem na escuridão, ainda estão de acordo com a incredulidade, onde pegam a palavra de Deus muitas das vezes e não conseguem ter discernimento sobre ela, porque Satanás, ele cegou, né? Ele cegou o entendimento de muitos, porque há incredulidade no coração, porque há um pecado que grita e chama você 24 horas para fazer o que é errado, não o que é certo. Versículo 6, que diz que é onde o Evangelho também é para os mortos. O Evangelho, ele também é para aqueles que já morreram na carne. O Evangelho do Senhor, ele continua permanecendo na minha vida. Todos os dias eu preciso matar um pouco mais da minha carne. Todos os dias eu preciso menos de mim e mais do Espírito Santo de Deus. Então o Evangelho, ele não é só para aqueles que estão começando a caminhar com o Senhor, para aqueles que ainda não conhecem. A palavra Evangelho é para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que estão caminhando e para quem já caminha com o Senhor. Porque muitas vezes a gente já caminha com o Senhor e nós deixamos uma soberba entrar, uma vaidade, um orgulho, como se nós soubéssemos de tudo, quando na verdade nós não sabemos de nada. Na verdade, nós temos muito o que aprender com o Senhor. Nós temos muito o que aprender com o Pai. E aprender não para ser soberbo, vaidoso, para se sentir melhor do que ninguém. Aprender para viver uma vida verdadeira e real com o Senhor. Aprender a ser filhos e não mais uma criatura.
Aprender a entender o que o Senhor está falando, a saber discernir quando é a voz do Pai e quando não é. A ovelha, ela só vai quando é o pastor dela chamando, né? Porque ela conhece a voz do pastor dela. Ela não vai com qualquer um. Ela pode estar no meio de várias pessoas, eu diria aqui no momento de vários pastores, mas ela só sai, ela só se move quando o pastor dela chama ela. Então, que nós possamos ouvir verdadeiramente a voz do nosso Pai e nos mover conforme o nosso Pai nos instrui, não conforme a nossa conduta interior tenta nos conduzir o tempo todo, amém? Versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Versículo 9. Sendo hospitaleiro uns para com os outros, sem murmuração. Para de murmurar, hein, irmão. Murmuração, ela não provém do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser gratos ao Senhor do nosso deitar ao nosso levantar, em toda e qualquer circunstância, amar ao teu próximo como ama a ti mesmo, porque amar a sua mãe, seu pai, seu irmão, seus filhos é muito fácil. Amar aquele que te faz mal é difícil, mas é esse que você tem que amar. É dele que você tem que ter compaixão e misericórdia, mas contudo seja vigilante, esteja em constante oração, esteja olhando, vigiando e orando sem cessar. Não venhamos a cair no comodismo, porque é quando as coisas começam a caminhar na nossa vida, nós achamos que tudo está bem, paramos de orar, paramos de conversar com o Pai, começamos a orar uma vez ou outra, talvez num domingo dentro do templo do Senhor. Começamos a ouvir a voz de Deus somente aos domingos, através da boca do nosso pastor, da nossa pastora. E com isso nós vamos deixando de estar vigilante, deixando de estar atento à voz do Pai e começamos a abrir N brechas na nossa vida, dando novamente legalidade ao pecado da carne e vivendo novamente como uma criatura errante toda a vida. Achando que não haverá um preço a ser pago, pensando que o que eu faço agora não vai ter uma consequência, mas vai. Eu tenho nós temos um conhecido aqui em casa, que diz que o nosso pecado é feito um cartão de crédito. Você vai passando, vai gastando, mas uma hora a conta daquele cartão de crédito vai chegar, seja com um valor pequeno ou seja com um valor absurdo. Então assim é a nossa vida. Nós vamos pecando, desacreditando que Jesus vai voltar, mas ele está voltando, ele não vai, ele está voltando, está cada dia mais próximo e vai ter uma consequência. Você vai ser julgado, eu vou ser julgado, seja agora em vida ou seja na minha morte. Eu vou ser julgada. Eu vou ser julgada pela minha conduta. E nós que somos tementes ao Senhor, também estamos, outrora ou até mesmo agora, passando por circunstâncias na nossa vida para que possamos ser aprovados pelo nosso Senhor. Nós não estamos livres de passar na prova, de passar na moenda. Às vezes é necessário também que passamos na moenda, passamos em algumas provas. Algumas nós buscamos porque deixamos de estar vigilantes, outras são necessárias para que nossa fé venha se fortalecer cada dia mais, para que nós venhamos cada dia mais nos posicionar, amém? Versículo 10. Cada um administre aos outros o dom, como recebeu, como bons despenseiros de multiforme graça de Deus. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para tudo sempre. Amém. Versículo 12. Amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Versículo 13. Mas alegrai-vos nos fatos de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação
da glória vos regozijem e alegreis. Versículo 14 e 15. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como o que se entremende em negócios alheios. Versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam-lhe a sua alma como um fiel Criador. Todos nós seremos julgados, todos nós pagamos um preço, e eu desejo e espero que nós não tenhamos vergonha de ser cristãos, porque todos nós aqui temos amigos, né, e amigas que são gentios, e o significado de gentios, ou o sinônimo de gentios, é pagão, idólatra, infiel. São pessoas que não são fiéis aos princípios do Senhor, pessoas que idolatram imagens, homens, família, que colocam tudo acima do Senhor, que idolatram o seu emprego, o seu carro, sua casa, os seus bens materiais e botam o Senhor em último lugar. Então, quando você estiver em ambiente de pessoas que sejam gentios, porque são amigos, conhecidos, não tenha vergonha de se posicionar como homem e mulher que são filhos de Deus. Homem e mulher que temem ao Senhor, que amam estar com o Senhor. Se posicione. Não tenha vergonha de ser filho de um Deus vivo. Tenha vergonha, sim, de continuar pecando. Tenha vergonha, sim, de continuar cedendo aos prazeres da sua carne, mas não de ser filha do Altíssimo, não de viver uma vida irrepreensível ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um nessa tarde, nessa noite ou nessa manhã, dependendo de onde cada um esteja nesse momento, mas que o Senhor esteja palestrando com eles, falando ao coração deles, ministrando a Tua palavra sobre cada lar e sobre cada coração, conforme o Teu querer e a Tua vontade, pois é ao Senhor, Pai, que é dada a honra, a glória e o louvor, e tudo que nós fazemos para o bem do nosso próximo não é para nos gloriarmos, mas sim para edificar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é o único que é digno, Pai. Porque nós não somos dignos, nós temos muito, Pai, muito para aprender na Tua palavra, muito, Senhor, para ser modificados, transformados, e estaremos aprendendo sempre em constante mudança, Senhor, todos os dias morrendo para a nossa carne, para sermos livres do nosso pecado e vivermos uma vida em espírito e em verdade contigo. Em nome de Jesus, amém.